há mais de 6 meses, mais de 115 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher seus representantes ao Executivo e Legislativo, em nossos mais de 5.500 municípios do país. Portanto, as eleições que aconteceram no último dia 7 de outubro do ano passado. Logicamente, em alguns municípios tem acontecido o segundo turno. O processo decorreu com grande tranquilidade e sem sobressaltos, inclusive com apuração de extrema agilidade, coroando o amadurecimento de nossos procedimentos eleitorais, que são exemplo para grandes potências mundiais. Contudo, a Justiça Eleitoral, no seu Tribunal Superior e os regionais, ao tempo em que dá grande contribuição para tal avanço, acaba de, eu diria até de um certo modo, macular todo o processo com uma inaceitável lentidão no julgamento das lides que surgem naturalmente. E aí é que eu vou fazer uma breve análise, caro presidente e caros colegas, sobre essa demora, esse trauma que causa em função dos recursos, em função de lides, em função dessa fase pós-eleição, até que haja uma decisão, e assim tem várias delas ainda em andamento. Se não vejamos, as estatísticas, apesar de não conclusivas, não deixam dúvidas do quadro de lentidão. Atualmente, no Tribunal Superior Eleitoral, 2.403 processos aguardam julgamento, além de terem sido interpostos 784 recursos. Ainda como saldo residual das eleições de 2012, foram realizados no mesmo ano, ou melhor, neste ano, 2013, novos pleitos em 27 municípios brasileiros. Isso para não falar nos casos pendentes até hoje. Para citar o exemplo de meu estado, Santa Catarina, ainda aguardam decisões os municípios de Benedito Novo, Forquilinha, Palhoça, Ponte Serrada, São Pedro de Alcântara, 13 de Maio e Videira. Ora, a Justiça Eleitoral é responsável pela condução das eleições, bem como a garantia da legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado. Tudo isso com o fim maior de garantir e fortalecer o regime democrático. Tudo isso fica, sem dúvida, comprometido com a lentidão nas decisões. Realizar um novo pleito, por exemplo, além de ser extremamente traumático, gera insegurança jurídica, atraso nas ações administrativas, além de gastos adicionais que, em última instância, são arcados pelos já excruciados contribuintes. O surgimento de lides, de questionamentos, de pretensões e resistências é natural no processo democrático, não há a menor dúvida. Além da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, que atuam como fiscais da lei, partidos, candidatos e os próprios eleitores têm total direito de manifestar denúncias, demandas, enfim, chamar a jurisdição para que faça uso de seu poder constitucional e pacifique a situação, sem prejuízo do amplo direito de defesa e do devido processo legal. Não podemos mais lidar com tamanho vagar no tratamento das ações eleitorais. Aí é que eu quero chegar, aí é que nós temos que verificar como é que nós vamos dar sequência a isso. O primeiro ponto que merece atenção é o de caráter preventivo. Não foram poucos os candidatos em todo o país que, após participarem do pleito, fazerem campanha e receberem votos legítimos, tiveram seus diplomas cassados por estarem enquadrados, por exemplo, na lei da ficha limpa. Tem acontecido vários casos desses. Ora, a pergunta que não quer calar, por que
já não tiveram suas candidaturas impugnadas desde o começo, desde o princípio, dando aos partidos a possibilidade de oferecer outros nomes? Por que não isso? Da mesma forma, as regras eleitorais e principais entendimentos jurídicos devem ser plenamente compartilhados no exercício da educação cidadã, fazendo com que todos tenham aplicada a consciência sobre os procedimentos a serem seguidos, reduzindo as margens de erro. É preciso ainda garantir que os questionamentos judiciais surgidos durante o pleito, de qualquer ordem, sejam examinados e decididos no decorrer do mesmo. Não podemos admitir que questões que deveriam ser redimidas durante o pleito arrastam-se indefinidamente. Por fim, caro presidente e nobres colegas, os casos surgidos após as eleições, ou decorrentes do próprio processo de votação ou apuração dos resultados, devem encontrar sua solução ainda no ano das eleições. Esse esforço tem que haver. Caso contrário, chegamos ao absurdo de encarar novo processo eleitoral em outubro de 2014, com pendências do pleito anterior. Que se façam plantões, então, suspendam recessos de final de ano, analisem a necessidade de suplementar equipes e estruturas, enfim, que essa questão seja analisada com critério e atenção. Caso contrário, além de gastos adicionais, incertezas e insegurança jurídica, prejuízos administrativos aos cidadãos, estará colocado em risco um bem maior, que deve ser preservado a qualquer custo, a própria democracia brasileira, o próprio direito de assim ser. Por isso, caro presidente, cumprindo o compromisso que eu havia lhe feito de ser breve, mas não podia deixar de trazer à tona essas reflexões da tarde de hoje, já no fim do dia, porque ainda se arrastam inúmeros casos desses, senhor presidente, caros colegas, casos de que são demandas que estão aí colocadas. Para citar, são vários municípios do meu estado. O de Videira, por exemplo, o prefeito foi reeleito lá com quase 80% dos votos. E está naquela assume, não assume, fica, não fica, está uma administração confusa, quer dizer, não pode delimitar os entendimentos. Então, essas questões, desde as eleições de outubro do ano passado, ainda vem se arrastando. Eu sei que são demanda, o direito de contestar, o direito de debater das partes é legítimo? É. Agora, nós tínhamos que encontrar outras maneiras. Ou é um mutirão, ou é suspender, como disse, recessos. Essas questões não podem ficar assim. É uma sociedade inteira que fica à margem de uma solução. Nós precisamos encontrar caminhos, ou trazer mais equipes para fazer plantão fim de semana, tentar encontrar o caminho, fazer, como disse antes, mutirões, julgamentos, daqui e de lá, ouvir as partes, buscar consensuar, mas não deixar assim ao revés, fica andando e vai tempo e passa tempo e fica aí, e a comunidade no prejuízo, e a administração geral de todas das entidades, e assim tem pelo Brasil lá fora. Então, eu acho que nós precisamos, a Justiça Eleitoral tem que propor, se precisar que o Senado, que o Congresso Nacional tome algumas medidas, não há dúvida. Sei também que se os tribunais regionais eleitorais precisarem de alguma ação nas Assembleias Legislativas, nos governos estaduais, mas nós precisamos buscar solução. Nós não podemos deixar isso assim, não, vai protelando, vai deixando acontecer e fica isso no esquecimento. Nós precisamos agir para levar soluções, essas têm que ser mais rápidas, mais conscientes e mudar essa cultura, tem que ser mais cidadã, para que não percamos tanto tempo no aguardo, a sociedade aguardando para ter uma decisão, para ter como é que vamos dar um encaminhamento de administrações municipais que estão na expectativa desde as eleições do ano passado. Essas são as considerações que trago no fim do dia de hoje, senhor presidente, mas não podia deixar de fazê-lo nessa ocasião. Muito obrigado pela atenção e pela... Agradecemos, Vossa Excelência.